Você conhece o passado do Trump? Conhece o seu legado de negócios? Sabia que ele já escreveu o livro A Arte da Negociação, um best-seller do New York Times? E você sabia também que ele já foi o aprendiz de Roy Cohn, o seu advogado? Falamos sobre isso e muito mais no episódio de hoje, então fique ligado até o final e não perca nada. Fala, meu querido ouvinte do Outcast. Aqui é o Léo Pizarro, fundador da OutSystem e host desse podcast. Para você que não me conhece, você pode acessar leopizarro.com.br e conhecer um pouquinho da minha jornada empreendedora. Fala pessoal, André Tenório, co-host aqui do canal. Para você que não me conhece e quiser me conhecer mais, tem um link na descrição do meu canal no YouTube Geopolítica Sem Filtros e também do meu Substack. Muito bem, Andrezito. E hoje nós vamos conversar sobre Donald Trump. A arte da negociação. Muito bem. Nós já falamos várias vezes sobre Donald Trump aqui, né? E hoje a gente vai trazer um assunto bem bacana, né? Que é sobre o livro dele, o que ele tem de visão de mundo, né? A visão empreendedora dele, A visão conhecer empreendedora. o homem do business, né? Exato. E ver um pouquinho dessa história dele, que é bem maluca também, né? É. Mas antes disso, os nossos patrocinadores. Primeiramente, a OutSystem, que é uma assessoria de marketing completíssima aí para você que tem um negócio e está querendo expandir a sua presença, tanto no digital quanto no físico. Você que está querendo vender mais, usando os artifícios da internet, tráfego pago, blog, tudo que a internet tem para oferecer, é a OutSystem que você pode falar e montar essa estrutura para a sua empresa. Então, o link para uma sessão estratégica com alguém da equipe está na descrição desse episódio. E o nosso segundo patrocinador é a Designer Pro? A Designer Pro, que é uma plataforma de design por assinatura para você que aí demanda artes constantemente, precisa de landing pages, precisa de vídeos, precisa de carrosséis para o Instagram, tudo que o seu negócio precisa aí do meio criativo. É com a Designer Pro que você tem que entrar em contato, testar a plataforma, uma plataforma super simples, onde você assina uma quantidade de créditos e troca elas por artes, e essas artes elas são feitas pelos nossos profissionais, que estão sempre a seu dispor. Então, vale a pena conferir. Você terá sempre um parceiro criativo a seu dispor, garantindo aí qualidade e pontualidade. Para conhecer Designer Pro, tem um link na descrição desse episódio e também o QR Code aqui na tela. Então, bora para o assunto, Andrezito? Bora lá, então. Bom, Andrezito, como o pessoal aí se acompanha a gente em alguns episódios, já sabe que nós estamos numa missão aí, né? Uma meta de ler alguns livros esse ano. O Andrezito são quantos? Uns Cara, 20? por enquanto são 28. 28? É. Você já aumentou, antes era 15. Vou colocando na lista ali, agora se vai dar tempo ou não, eu não sei, né? Mas vamos ver isso aí. E eu tô numa média ali de uns 40, talvez tenha que tirar os de ficção, né? Tipo Harry Potter, essas coisas, mas estamos vendo aí, estamos vendo o que vai acontecer. Mas, enfim. Então, um desses livros que o Andrezito leu, né? Eu não cheguei a ler, mas o Andrezito leu, é A Arte da Negociação de Donald Trump. Isso. E você também já leu a história dele, né? Que Isso, você a tinha biografia dele. A biografia dele. Revelando Donald Trump também. Muito bem. E é isso que a gente veio trazer hoje para vocês. Trazer um pouco da história desse homem controverso, né? E também trazer os ensinamentos que ele traz nesse livro sobre a arte de negociar, né? Exatamente. Muito bem. Cara, o intuito de eu ler esse livro foi... Não estava nem na minha lista, esse livro aí. Mas... Você é o maior fanboy do Trump Pois que é, existe. mas eu não... Pois é. Mas eu não tinha o intuito de ler esse livro, mas eu até hoje troco um feedback com meus professores da faculdade e tal. Uhum. E como eu já falei em outros episódios, a política externa dele é algo que é inovador. Nenhum outro presidente dos Estados Unidos ou na história moderna, enfim, adotou a política que ele está adotando. E realmente é trazer o business para a geopolítica. Uhum. É o que ele está fazendo. E aí você quis entender a mente do cara. Exatamente. Tanto é uma IA, uma arte feita por IA que eu te mandei, que era do Xi Jinping lendo a arte da negociação e o Trump lendo o Sun Tzu, Arte da Guerra, que é do chinês, né? Então, o que eu fiz foi ler a arte da negociação para entender essa política externa dele por trás do homem de negócios, né? Boa. E, cara, foi uma experiência. Uma experiência. Bom, então vamos iniciar pela trajetória dele. Sim. Porque o Andrezito me deu a missão de assistir o filme, né? O Aprendiz. E, cara, é um filme maluco. É um filme... Eu recomendo o filme, tá bem legal de assistir. Legal de assistir o filme. Sim, é legal.
Mas é um filme que detona o Trump. Coisas muito controversas e realmente mostra o pior lado dele. Exatamente. A gente também não sabe quanto daquilo é verdade, quanto daquilo não é, porque não dá pra saber, porque ele criticou muito o filme. Eu vi ali que ele falou que é um filme totalmente desprezível. Normal, mais, né? Ele... Assim como também o livro dele, por mais que seja voltado pro business, também tem muitas partes que até a gente vai discorrer aqui, principalmente em relação a cassinos, de que ele não perde, né? Aquele negócio. Não, é um jogada estratégica e tal, e tudo que ele toca é ouro, é Midas, Sim. né? Mas... No livro dele, ele faz o papel dele de bonzinho e no filme já é totalmente o oposto. Também tem o lado dele. E bom, no filme e também na biografia é mais focado ali quando ele já tá mais adulto, né? Eu acho que pós-faculdade já, né? Sim. E ele tá trabalhando com o pai dele. E aí o pai dele deixa ele meio que tocando os negócios, né? Ele ainda é a cara do negócio, pelo que eu entendi no filme. O pai dele ainda é o homem do negócio, só que o Trump que mete bala, né? Ele que vai tocando o negócio. E nesse meio tempo, enquanto ele tá tocando os negócios do pai, ele conhece o Roy Cohn. Que basicamente o filme, pra quem não sabe, a gente tá falando do filme O Aprendiz. E a gente acha, por conta do programa que ele fazia, O Aprendiz, a gente acha que o filme vai contar algo sobre isso, vai passar pelo programa, alguma coisa do tipo, mas não. Essa mensagem é meio que como se fosse um trocadilho, porque ele acaba sendo o aprendiz do Roy Cohn. E meio que eles quiseram passar que tipo, o Roy Cohn transformou o Trump em quem ele é hoje, e o Roy Cohn era meio cretino, assim. Sim. A biografia do que eu li, né? Pelo menos é uma biografia também que ele não gosta, né? Que é o livro Revelando Donald Trump. Que eu li. Esse outro ele também não gosta. Não gosta. E é nesse livro também que cita muito o Roy Cohn. É nessa parte da biografia que cita muito o Roy Cohn, que foi por conta do Roy Cohn que foi o mentor dele, digamos, nessa biografia. Então, talvez o filme fez meio que um compilado, né? Pegou um pouco do livro, pegou um pouco da biografia dele também, critica, e certamente de outras biografias também, né? E deve ter juntado para criar esse filme aí. Sim. Aí no filme, e tanto no livro, mostra que ele era um bom garoto, né? Era um homem de negócios ali, mas bem tímido, tava aprendendo como é que o mundo funcionava. Só que ele gostava de frequentar um bar. Você sabe qual que era aquele bar ali? Cara, não sei, era um sócios, né? Grupo, um bar de sócios, assim. Tipo um bar de sócios que só iam os magnatas de Nova York. E aí, numa dessas noites, ele conhece o Roy Cohn, que aí chama ele pra mesa. E aí ele entende o que o Trump faz, entende que é o filho do Fred Trump, que era famoso na região. E aí, tipo, meio que pergunta como é que eu posso ajudar você, né? Tipo, como é que eu posso te ajudar, Trump? Dava pra entender que o Roy Cohn, ele tinha uns interesses sexuais no Trump, né? Nesse início, até pra nós já meio que fazer um lado a lado, né? Digamos, do filme e do livro. O livro realmente, o filme no início não desmente muito, pelo menos não o que é dito no livro. Porque no livro o Trump ele é realmente um preferidinho do pai, um dos preferidinhos do pai, né? Inclusive o irmão dele, o Fred Trump, né? Tem o Fred Trump que é o pai, tem o Fred que é o irmão, né? Meio que é deixado de lado porque o Trump é quem toca o business do negócio da incorporadora do pai junto com o pai dele e o filho. Sim, e é bem triste essa parte, né? Porque o Fred, ele era piloto de avião. Que era uma carreira, querendo ou não, de sucesso também na época. E até hoje, tipo, hoje é um piloto de avião tem uma carreira promissora, é interessante. Sim. Mas o pai da família, o patriarca, ele via aquilo como um taxista aéreo e odiava ver o filho dele naquela posição e queria que ele fosse um homem de negócios. Ele falou, se eu não me engano, você é um motorista de ônibus aéreo, né? Alguma coisa assim. E aí ele fala, quando meus amigos perguntam de você, eu tenho vergonha de falar de você. Eu nunca falo que você é um taxista aéreo, um motorista de ônibus aéreo. Eu tenho vergonha de falar isso. E aí, tipo, ele toda hora jogava isso na cara do filho e dá pra ver que depois foi agravando até ele morrendo. Se tornar alcoólatra e daí acabamos falecendo. Sim. Mas no início ali o Trump, então, é o braço direito do pai dele. Ele é o cara que vai o Fred Trump, ele tem uma incorporadora de prédios de classe média, classe baixa, não é de luxo que nem o Trump viria fazer mais pra frente. É um pessoal de trabalhador, operário mesmo.
Então o Trump servia como o seu barriga da família. Ele Sim. ia cobrar os Eu aluguéis imagino na casa. isso quando eu assisti. E porque o pai dele falava assim, que os cobradores de aluguéis eram pessoas altas com uma estatura forte. E o filho dele tinha essa estatura. E ele falou, meu filho tem que aprender desde a base. Então mandou o Trump lá acompanhar esse pessoal. E é aquela coisa, perigoso. Tem algumas pessoas que eram um cara alcoólatra, drogado. O Trump batia na porta, já ficava de lado com medo que alguém sacasse uma arma e chegasse tirando. Até no filme mostra um pessoal jogando água quente, assim, né? Aham, sim. E então o Trump teve esse crescimento. Depois ele resolveu ir para a faculdade do Wharton, né, onde estudou negócios. E depois, enquanto estava na faculdade, ele já vinha tendo o feeling de que, não, como é que eu posso escalar, né? Digamos que você gosta dessa palavra, escalar, né? O negócio do meu pai. Ele pegava o jornal lá na faculdade mesmo e via vendo ó, quais imóveis aqui estão à venda que vale a pena, que é uma região boa, que dá para nós comprar e depois reformar ou mesmo demolir, construir um novo que nós possamos utilizar para escalar um negócio da família, né? Então o Trump já tinha essa visão de business já na faculdade, até chegar a hora dele se formar daí. Uhum. E aí, quando ele conhece o Roy Cohn, ele tava com um problema ali num dos edifícios, né? Que o pessoal tava... acusando eles de racismo, de que é o que racismo. falavam muito na primeira campanha do Trump, de que a família se envolveu com polêmica com racismo, mas na verdade o que acontece? Como eram pessoas de classe mais baixa, eles exigiam, se eu não me engano, acho que é 5 calções de aluguel para poder ter garantia para entrar. E as pessoas acusavam ele de racismo porque a maioria, querendo ou não, eram negras, né, por conta da classe mais baixa na época dos Estados Unidos, né? Uhum. Então acusavam ele de racismo e entrou com um processo, que daí, cara, o processo poderia ferrar muito a empresa da família. Então Trump, ele sempre teve esse negócio de vislumbrar o luxo. Tanto é que ele não morava na casa da família, ele morava num apartamento no centro de Nova York, que ele tinha mais acesso aos empresários, e ele frequentava os clubes chique. Sim. Foi nesse clube que ele conheceu o Roy Cohn, e daí ele chegou a oportunidade de, esse cara vai ser advogado da minha família, que eu sei que esse cara ajudou num caso de um mafioso italiano. E o Fred não queria, né? Porque ele achava ele muito... O Roy Cohn muito controverso. Sim, não queria. O pai dele não queria, e daí no fim o Trump acabou pegando ele como advogado. Sim. Aí ele pegou, só que realmente ele é controverso, né? Ele usou várias táticas para... Sim. Para conseguir ajudar o Trump ali nessa ação, que foi ele subornou, né, o juiz. Ele pegou algumas fotos do juiz em momentos íntimos com outros homens e subornou, ameaçou o cara. Falou, ou você acaba com essa ação aí ou sua esposa vai saber das suas festinhas. Sim. E o que é engraçado daí é aquela coisa, né? O filme é um retrato e é até bom o Léo trazer o filme, porque a gente faz o paralelo, porque no livro é aquela questão, como o Trump escreve, ele não cita muito o Roy Cohn, acho que tem um parágrafo que ele fala do Roy Cohn, mas não fala em momento que o Roy Cohn foi mentor dele, que foi o cara que só fala que foi o que ajudou no processo. É porque como é um cara meio que mal visto, ele não queria trazer isso pra ele, não queria falar, não, esse cara foi meu mentor e que me ajudou, porque se o cara é um cretino e ele foi o seu mentor, você virou um cretino também. Mais ou menos isso. E aí, pelo que eu entendi do filme, não sei se eles resumiram bastante, mas aí o que fez ele deslanchar mesmo no negócio imobiliário foi quando ele se uniu lá com o Riad. E aí ele conseguiu uma isenção de 160 milhões de dólares. Isso, que foi da compra do Commodore Hotel. O Commodore Hotel foi o primeiro empreendimento dele. Ele teve 2 ao mesmo tempo, que foi o lance de mágica dele, que foi o que fez a carreira dele. Antes da Trump Tower, pouco antes, meses antes inclusive, teve o Commodore Hotel, que é um hotel que foi construído em 1919 em Nova York. E Nova York estava passando por uma crise que era dominada por mafiosos, muitos moradores de rua. A cidade estava à beira da falência, dívida pública muito alta. E ninguém queria investir na cidade. Mas é aquela questão que a gente tira até como insight do episódio que eu até escrevi no meu Substack, link na descrição, para quem não quiser, tem um resumo ali. Propaganda do menino. De que eu escrevi alguns insights e um deles é esse. Um momento, às vezes, que está na baixa, é o momento de investir para conseguir depois lucrar na alta. Uhum. E foi o que o Trump viu. Ele pensou, cara, precisamos reerguer essa cidade. Então, o que ele fez? Ele comprou o Commodore Hotel, que era um hotel histórico em Nova York, e reformou ele, um padrão que era um hotel mais rústico, né? Estrutura mais rústica, um hotel também de luxo, todo espelhado, enfim. E ninguém apoiava essa ideia, porque a região já estava meio zoada. A região estava zoada, e ele reformou como Grand Hyatt Hotel,
que até hoje o nome leva esse nome, né? Hotel de luxo. E daí ele conseguiu uma isenção porque chegou na prefeitura e falou: olha, vocês estão atolados de dívida pública. Daí o pessoal questionava: tá, mas como é que você vai querer conseguir uma isenção para a reforma desse hotel? Sendo que a prefeitura já tá mão das falida. pernas. Né? E daí ele fala: mas eu vou gerar milhares de empregos. E foi aí que ele conseguiu. No filme, claro, traz que o Roy Cohn ajudou, enfim. Mas no livro ele traz que tipo, ele chegou no prefeito e falou: a gente vai conseguir milhares de empregos. A cidade está cheia de morador de rua, pessoas desempregadas, ninguém quer investir. O hotel novo, reformado de luxo, vai conseguir atrair também mais turistas para vir se hospedar no hotel de luxo, meu. Então convenceu a prefeitura de conseguir essa isenção de impostos. Foi aí que foi a jogada de mestre dele. Ao mesmo tempo, já como foi uma questão muito interligada a outra, eu já quero puxar o gancho do Trump Tower, porque ele aproveitou e falou: cara, esse é meu business. Negócio de luxo. Ele viu, falou: onde que eu posso investir mais? Aproveitar que tá no embalo, né? Aquela questão, não espera daquele time muito longo para depois, agora eu vou fazer. Sendo que pode chegar um outro empresário e falar: não, o Trump tá fazendo, eu vou fazer também. Sim. O Trump já emendou outro negócio, falou: agora eu vou construir meu prédio de luxo. Ele viu um prédio de 11 andares próximo da Quinta Avenida, ali próximo do Central Park. E do lado desse prédio de 11 andares, que era um prédiozinho mais velho, era um terreno grande, tinha a loja de luxo, a Tiffany's, que é de joias que é famosa até hoje, loja de joias milionárias. E o Trump falou: vou comprar esse terreno e aí que vai ser meu prédio. Ele comprou esse terreno, só que a Tiffany's ele teve um imbróglio, porque tipo, é uma loja de luxo e não queriam se desfazer, porque era o ponto central da Tiffany e tal, enfim. Mas ele convenceu ali, até para não estender, porque é um capítulo muito longo, ele conseguiu convencer o dono da Tiffany a vender a loja, e ali ele construiu a Trump Tower, que tem vista para o Central Park. Então também foi um prédio de 42 andares, se eu não me engano, gigante, com vista para o Central Park. E foi histórico, porque ao mesmo tempo ele conseguiu esses dois empreendimentos. E foi aí que escalou o negócio dele. Porque... Foi muito intenso, né? Porque ele, tipo, num dia tava ali conhecendo o Roy Cohn, resolvendo pepino lá da ação judicial de racismo. E aí depois, pouco tempo depois, ele já tava com o Commodore, a Trump Tower já tava escalando. E por que foi aí que deu o negócio dele? Porque ele, como ele fez muito próximo, o pessoal viu: opa, esse cara tem crédito. E os próprios bancos, quando ele foi pegar o empréstimo do Trump Tower, já deram para ele, porque já estava sabendo: não, esse cara é o que está construindo o Commodore Hotel, que está reduzindo o custo, que paga os trabalhadores certinho. Então ele tinha crédito na praça. O pessoal falou: vou emprestar para ele também. E aí, com a Trump Tower em construção e o Commodore Hotel, foi que ele começou a ter várias visões de negócios. A expandir realmente o seu império, escalar um negócio dele para outro ramo, porque assim, o pessoal viu ele conseguiu um crédito absurdo. Por mais que você já tenha pego empréstimo, mas você está pagando certinho. Os bancos. Os bancos viram: pô, esse cara tem poder. E foi aí que ele fez o nome dele. Aí que ele ficou conhecido como Trump, e que uma marca de limusine queria fazer uma limusine Trump, que tem no livro. Então foi aí que ele escalou esse negócio. E aí até aparece um trecho ali durante o filme, que era o jornalista conversando com ele e perguntando: você não acha que é muito egocêntrico você botar o seu nome em tudo? Botar o nome no limousine, botar o nome na torre? E ele falou: não acho que é egocêntrico, eu acho que vende. É um nome que vende, tá vendendo e é isso que eu preciso. E é um pouco egocêntrico, mas realmente tem razão, não vende. É o nome que vende, é o que ficou a marca até hoje, né? Tipo, não é da pessoa em si, mas que hoje em dia é da família, tu vê, Trump, não, é a família Trump, né? Sim. Mas o que ele fez com o negócio do pai dele foi de outro patamar, assim. Claro que é aquela questão que muitas pessoas vão dizer, que geralmente o pessoal gosta de criticar, né? Ah, mas o cara já era de uma família bem de vida. Tudo bem, só que a escalada que ele fez foi muito arriscada, tinha tudo a perder. Sim. Não, e fora que tem muita diferença do milionário pro bilionário. E é uma cidade quebrada também na época, né? Então ele praticamente ali, ele realmente também ajudou a alavancar Nova York. Porque Nova York ninguém queria investir na cidade, cara. No filme, mostra ele nessa jornada aí do Commodore, mostra ele fazendo Trump Tower, e aí já mostra depois ele bem sucedido, e aí começando a briga com o Roy Cohn por causa de Atlantic City. Sim. E o que aconteceu nesse meio tempo? Tem no livro algo assim falando sobre esse meio tempo? Não porque não conta em relação à questão do Roy Cohn, né? Mas o ápice que conta no filme da Atlantic City foi que ali começou uma briga com o Trump, que inclusive em relação ao Atlantic City pode ter sido porque o irmão dele, um dos irmãos deles, o Robert Trump,
que tem no livro, que não mostra no filme, mas o Robert Trump era um dos executivos da empresa dele, e o advogado dele, só que era um outro advogado, não me recordo o nome, que tem no livro, me fugiu agora. Mas eles não concordaram com o Trump comprar um cassino Atlantic City. E o que acontece? Todo Mas mundo então, sabe... só tava te perguntando, só pra não fugir do assunto. Entre o Trump Tower, a primeira Trump Tower, e o Atlantic City, não tem, tipo, registros disso? Não tem nos livros, não fala nada sobre esse meio tempo? De que é de uma possível briga ali? Não de possível briga, mas tipo, o que ele fez nesse meio tempo? Tipo, não tem outros empreendimentos, não conta mais sobre esse meio tempo? Então, o próximo empreendimento dele foi Atlantic City. Ah, já foi? Já foi Atlantic City. Ah, tá. Ele pensou, eu tô com o meu burro cheio d'água, né? Como é que é a expressão? Burro na sombra? É burro na sombra? Burro na sombra. Né? E daí ele fala assim, não, agora eu vou começar a diversificar. Que é aquela questão, quando a pessoa, até hoje, né, quando tem muito dinheiro, começa a ter muito dinheiro, começa a diversificar, até pra não ficar focado no... Então ele pensou, tô no ramo hoteleiro, tô no ramo do meu prédio de luxo, que é o que eu queria, pegou as duas suítes de cima lá, construiu uma só pra ele, reformou uma só pra ele, né? Vendendo apartamento milionário. Depois ele falou assim, vou aproveitar o ramo de cassino, pra diversificar. Ele foi pro cassino para depois começar de novo, voltar ao investimento em Nova York. Aí nessa que ninguém concordou. O Raikkonen não concordou, aí que nem você estava falando. O advogado dele e o irmão dele, que é o executivo, não concordaram. Por quê? Todo mundo sabe que a cidade do cassino é Las Vegas, ponto principal. E ele fala no livro, como que pode uma cidade no meio do deserto sediar um monte de cassino? Não tem nada lá. Mas enfim, é a cidade dos cassinos. Atlantic City, para ele, era um menino dos olhos de ouro, por quê? Era próximo de Nova York, mais próximo de Nova York do que Las Vegas. Então, para quem vinha de Miami, da Flórida, ou de Nova York, era mais próximo ali do que Las Vegas. Então ele falou, não faz sentido ser Las Vegas, vamos fazer Atlantic City ser grande. E você tinha me comentado no off também que é por conta das licenças, né? Isso, daí em Las Vegas, ao mesmo tempo, as licenças para cassino foram bloqueadas por um período, até emitir novas licenças, e começaram a facilitar as licenças em Atlantic City. Nesse meio tempo, ele comprou um cassino lá, construiu o cassino dele. Ele comprou um cassino e reformou. Só que o irmão dele, o advogado, falou, olha, Trump, tudo bem que a Atlantic City está facilitando, agora pode estar bombando. Mas depois que as licenças começarem a voltar em Las Vegas, todo mundo vai migrar para Las Vegas de novo. E o Trump falou, não, aqui vai ser bom. E, inclusive, no livro, ele não nega em nenhum momento que ele errou nesse sentido. E, realmente, com o histórico dele, tanto é que os cassinos dele foram demolidos uns anos atrás. E daí ele foi lá e comprou, não bastante, foi lá e comprou um cassino da família Hilton, que é bilionária. Foram construir um cassino, só que eles foram construir o cassino, só que por ser família Hilton, ele cita, eles começaram a construir, mas não pensaram em obter a licença primeiro. Porque acharam que já ia conseguir, por ser a família Hilton. Só que quando estava tudo pronto, faltando poucos meses para a entrega, a comissão de cassinos negou a licença para eles. Só que como o Trump já tinha licença aprovada, o Trump falou, então vou fazer uma oferta para eles. E ofertou e comprou o cassino da família Hilton. E ali ele terminou de reformar. Terminou a reforma e abriu outro cassino. E depois ele comprou um outro cassino. Então ele ficou com 3 cassinos na mesma cidade. Tipo assim, cara, pode ser jogar inteligência, dominar o monopólio e tal, mas também pode ser uma jogada ruim. Ao longo dos anos, mostrou-se uma jogada ruim, até que demoliram. Sim. Porém, no livro, naquele momento, valia a pena para ele. Até o momento. E foi ali que ele começou, provavelmente foi ali que também teve a briga com o Raikkonen, que se retratou no filme, porque o Raikkonen também não concordava com isso. E ele não admitiu isso no livro, né? Porque até não cita o Raikkonen no livro, mas digamos que seja verdade que o Raikkonen ficou ali, foi realmente um momento que a gente pode dar a entender, interpretar dessa maneira, que houve uma certa tensão, porque o irmão dele e o advogado dele não concordavam. E apenas Trump tomou essa decisão sozinho. Ele deixa muito explícito isso no livro, que apenas ele concordou. Que ele falou, se eu senti e eu concordei, eu tenho oportunidade, eu vou fazer, independente de quem não concorde na minha volta. Pelo que eu entendi no filme, o Raikkonen também não concordava, eu acho que não gostava de cassino. Pelo que eu entendi. O Raikkonen era um patriota meio conservador, ao mesmo tempo homossexual, não dá pra entender que o Raikkonen... Sim, ele era misto. Defensor da família e contra cassino. Mas é legal que no filme, principalmente no filme, né,
fala muito do Roy Cohn. Basicamente é uma jornada ali de aprendiz e mestre. E essa jornada mostra que tudo que o Trump pensa hoje veio do Roy Cohn, né? Esse patriotismo. Roy Cohn era extremamente patriota, era até meio doentio às vezes, né? Sim. E ele até passa as 3 regras dele, né, pro Trump, que primeiro é atacar, 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 sempre atacar. A segunda negue tudo, não. Como é que é a segunda? Negar tudo. Negar tudo. Tudo que falarem pra você, você tem que negar, tipo, não fiz isso, tipo, é meio essa negação. E terceiro nunca admita uma derrota. Por mais que você foi derrotado, você não vai admitir essa derrota e você vai falar que você foi vitorioso em algum aspecto. E é meio que o Trump age até hoje assim, Sim. né? Até no livro ele cita, até a parte, ele fala assim, ó, a visão dele era nunca desistir de lutar sempre. Mais ou menos isso que ele abordou do Roy Cohn. Por quê? Aquela questão, não fiz isso, como tu disse, não pode admitir a derrota. Não pode admitir a derrota, porque ele mesmo fala que numa negociação, até ele deixa claro logo no início do livro, eu não estou pelos negócios do ramo imobiliário por conta do dinheiro ou por conta da fama. Ele falou que ele ama negociar. Ele gosta das negociações grandes, as mais complexas, as mais difíceis. Então o Trump ama negociar, tá no sangue dele. Independente se ele for bilionário por conta disso ou fama, ele ama negociar. E ele fala, se você chegar numa posição de desvantagem, numa negociação, o cara vai te engolir. E querendo ou não, ele sempre negociou com os maiores, família Hilton, essa turma toda, bilionária. E isso antes dele mesmo se tornar um bilionário. Então, cara, é um negócio que ele tinha que agir uma postura firme, porque senão ele ia acabar sendo derrotado. Sim. E isso, o filme até mostra que foi o Roy Cohn que ensinou ele a ser assim. Porque lembra quando ele constrói a Trump Tower, se não me engano? Ou, não sei se era a Trump Tower ou se ele construiu quando foi o Commodore. Mas, enfim, nessa época aí, quando ele estava construindo isso, uma jornalista liga para ele para perguntar e aí sobre a Trump Tower e tal. Aí ele, tipo, todo tímido, assim, aquele jeitão mais menininho que ele tinha antes. E aí o Roy Cohn do lado dele, tipo assim... ele atende... sim. Vai, você é o melhor. E, tipo, começa a falar, tipo, pra ele exagerar nas coisas. Sim, aí, vai ser o melhor prédio do mundo. Aí ele começa... Não, vai ser o prédio mais extraordinário que esse mundo vai ver, não sei o quê. Ele começa a fazer aquele jeitão bem de Trump. O ator é muito parecido com o Trump, né? E aí ele faz aquele jeitão do Trump. Não, vai ser o prédio mais extraordinário que o mundo vai ver e tal. E isso o Roy Cohn meio que ensinando ele durante a ligação. Sim. Isso é interessante. Tipo assim, eu acho que é inevitável se dizer que o Roy Cohn foi mentor dele nesse sentido. Porque até na biografia do Trump mostra isso, né? Então, e pelo histórico dele, da família, de quem que ele poderia herdar dessa maneira? Foi alguém que foi mentor dele, porque o pai dele não era assim. Não era assim, o pai dele era bem humilde. Bem humilde e centrado. E era, tipo, não gostava do luxo. Até o Trump cita no livro o momento de que a mãe dele está assistindo a posse, o casamento real, se não me engano. E daí a mãe dele fica horas assistindo o casamento real, são várias horas, né? E o pai dele fala assim pra mãe dele, desliga esse negócio aí, pra que ficar vendo esses snobs? Daí ele fala que esse lado do luxo, de esbanjar, não tipo de... esbanjar no sentido de que construir um negócio que nem a Trump Tower floreada ao ouro, não sei o que, uns corredores lá, ele herdou da mãe dele, que gostava muito desse lado, porque se fosse pelo pai dele, o pai dele até na inauguração do Trump Tower, que é até retratado no filme, e eu vi isso porque no livro eu também li, o pai dele fala, você fez isso aqui com bronze, mas poderia ter usado vidro, não sei o que, em vez de... No filme mostra a parte da Trump Tower. Ele olhando pra cascata que tem, falando, isso daqui deve gastar muita energia e tal. Sim. Aí toca no ombro do pai, não se preocupe com isso. Então, do pai dele não puxou, então alguém foi mentor dele em relação a isso, pra ter esse cara... Mas dava pra ver que ele já tinha isso dentro dele, porque senão ele não iria naqueles bares de magnata, ele não ficaria, tipo, tentando viver de aparência. Sim. Então ele já tinha isso dentro dele e o Roy Cohn impulsionou, fez ele ser quem ele é. Sim. E daí, depois da questão dos cassinos, o Trump volta seus negócios para Nova York e aí entra a reta final do livro de que é os 2 últimos empreendimentos dele.
que é o Woman Rink, que é um rink de patinação, e o prédio mais alto do mundo. Prédio mais alto do mundo. Prédio mais alto do mundo, mas eu vou chegar lá. Vai. O Woman Rink era um rink de patinação que tinha abaixo, próximo da Trump Tower. Bem baixo, assim, dava pra ver. E estava desativado fazia 6 anos. E aí que é outro insight que o Trump fala. Nunca dependa de nada público. A iniciativa privada sempre vai fazer melhor. E mais barato. Sim. Fazia 6 anos que a prefeitura de Nova York estava tentando reformar o Woman Rink, que era um rink de patinação histórico na cidade, que até hoje tem, enfim. E o Trump via aquele negócio e falava, pô, bem embaixo do meu prédio. Tudo aquele negócio que volta, né? Então, tipo, o Trump era todo complexado. Então, cara, vou ter que dar um jeito nisso aí. Ligou pro prefeito e falou, ó, eu reformo para vocês, mas você me dá administração depois do Woman Rink. O prefeito falou, não vou negociar, que o Trump tinha treta com o prefeito por causa dos negócios, questão de imposto, tudo. O prefeito achava ele arrogante, enfim. É o Ed Koch, o nome do prefeito de Nova York, na época. Democrata. E daí, o Trump falou, negociou várias vezes, tal, conseguiu fazer. Então, faz o seguinte, o prefeito falou, e me deu 6 meses para reformar o Woman Rink. Até o Trump falou, engraçado, ficaram 6 anos, gastaram milhões, e agora que eu quero reformar para eles de graça, pedir a concessão por uns anos, me dão um prazo de 6 meses. O Trump foi lá, pegou os maiores especialistas de rink de patinação lá do Canadá, trouxe para trabalhar para ele. Resumindo, em 6 meses ele reformou em 4 e abaixo do custo esperado. Foi o que ele fez. E o prefeito, daí na coletiva de imprensa, disse que ele detonou o prefeito, do lado do prefeito, o prefeito ficou puto com ele por conta disso. E daí surgiu a ideia do projeto dele, que era o prédio mais alto do mundo, onde seria inclusive uma das sedes da NBC. A NBC era a maior emissora de televisão americana na época e iria sair de Nova York por conta dos impostos, que Nova York estava falindo. Ia para Nova Jersey. Daí o Trump falou, é um absurdo perder a NBC para Nova Jersey por incompetência do Ed Koch, não sei o que e tal. E daí o Trump fala... Dá pra ver que ele sempre foi envolvido com política, Sim. né? Sempre foi muito envolvido. Se eu não me engano, era Television Center. Television Center, que era o projeto. Era o prédio mais alto do mundo. O prédio mais alto do mundo. Ele Não colocou lá. construiu por causa do 11 de setembro. Era o prédio mais alto do mundo, com mais 3 torres gigantes do lado. Era um negócio absurdo. Ele ia construir. Só que daí ele precisava da aprovação da prefeitura, porque ele comprou o terreno, era de uma estação ferroviária, West Side. Comprou o terreno do West Side, que era uma estação ferroviária que dava tipo à beira do lago de Nova York lá. Não me lembro qual que era o lago. Só que daí a prefeitura falou, não, você não pode construir muito próximo do lago, tem que ser mais afastado. E senão a gente não vai poder conceder a licitação. Só que o Trump falou, mas para eu construir o prédio mais alto do mundo, mais com essas 3 torres gigantes do lado, inclusive que seriam... Ele tinha negociado com a NBC, falou, vou construir o prédio mais alto do mundo, vocês vão ter a sede lá e tal, nesse prédio, junto com outros 3 torres e tal, não sei o quê. Uhum. Cara, um projeto gigantesco. Tem até fotos, se eu jogar no Google vai aparecer ele, o projeto dele, a maquete, tudo. E daí, só que ele precisava que fosse mais próximo do lago para ter espaço suficiente. Só que daí a prefeitura não considerou licitação, daí foi por água abaixo. Porra. Senão ele iria construir o prédio mais alto do mundo. Por que ele não construiu em outra cidade? Nova Jersey? É que daí é Nova York, né? Ele ama Nova York, é em Nova York onde tudo acontece. Entendi. E daí, cara, foi essa treta dele, pra tu ver como ele fala, da questão da iniciativa privada, que é o que mais que é importante, né? Pela metade mais barato, com menos tempo do que iniciativa pública. E claro, também depois teve uma outra briga dele com a NFL, que é a Liga Esportiva Americana, que é a que domina o futebol americano até hoje. Ele tinha criado uma liga junto com outros empresários, a USFL, contratou astros da NFL para poder fazer a liga crescer. Uhum. Foi para juizado da briga, porque eles queriam direito de transmissão na primavera, só que a primavera era exclusivo da NFL. Eles ganharam a briga no juízo, só que a questão é que a indenização que eles tinham proposto de $1 bilhão, o juiz concedeu apenas $1. $1. Tipo assim, vocês ganharam, vocês estão certos, mas vocês vão ter $1 de indenização, sendo que tinham pedido $1 bilhão. Os empresários ficaram desanimados, tipo, a maioria já vendeu os times, vendeu os jogadores, e daí acabou se desmontando a liga. Então, foi uma outra briga que o Trump teve no livro que ele conta, que é bem interessante também. Entendi. Como eu não li o livro, aí eu dei uma pesquisada, né? Aí eu peguei aqui os principais pontos-chave desse livro.
E aí eu quero ver se você concorda e qual que é a sua visão. São 5 pontos-chave que eu trouxe aqui. Que é pensar grande, estabelecer metas ambiciosas, não ter medo de sonhar alto. Segundo, conhecer o mercado, entender profundamente o setor em que você atua. Terceiro, proteger o lado negativo, antecipar possíveis problemas e ter planos de contingência. Quarto, maximizar opções, manter diversas alternativas para não ficar preso a uma única solução. Que é o que ele diversificou, a questão da rede hoteleira, a rede de prédio, de cassino, ele diversificou bastante o seu business, né? E quinto, aproveitar a sorte, estar preparado para aproveitar oportunidades inesperadas. Cara, o 2.2, pode ler de novo o ponto 2, que é bem interessante também. Conhecer o mercado, entender profundamente o setor em que você atua. Um negócio que ele critica bastante também é a questão das pesquisas. As pesquisas, esses institutos de análise. Daí ele fala, cara, quando eu vou, até um dos pontos-chave realmente do livro, que é quando ele decide começar a empreender, escalar o seu negócio, mas até esse período, esse processo, ele, por enquanto, buscava imóveis. Eu até dei o exemplo do imóvel em Cincinnati, que ele viu no jornal na universidade e falou, cara, eu vou comprar esse imóvel, acho que é bem interessante. Uhum. Daí ele pensou assim, eu posso pagar uma empresa de pesquisa que pode ir lá perguntar para os moradores se vale a pena ou não, o que eles acham do negócio, mas para que eu vou pagar essas pesquisas se posso fazer eu mesmo? E ele disse que pegava o carro dele ou até mesmo um táxi, circulava, perguntava para as pessoas como é que era a região. Essa região aqui como é que é? Muito violenta, não é? Os próprios moradores davam feedback. Não, senhor Trump, isso aqui é tranquilo, tal. Ele pegava o táxi, perguntava para os taxistas, essa região aqui, o que tu acha? Tu acha que dá para construir um negócio que fica legal? Mas ele não falava que é o homem do business, é para também não influenciar na pesquisa, claro, né? E o pessoal falava, olha, eu acho que é bem interessante essa região aqui e tal. Não, essa aqui é muito violenta. E é assim que ele fazia pesquisa de mercado dele. Era se aprofundando no ambiente mesmo. Que loucura. Se aprofundando no ambiente, cara. E é interessante que eu fiz um link na hora, eu lembrei do filme do Crash 2008, que é aquela, acho que é Quebrando a Banca, acho que, se não me engano, que é daquela crise de 2008. Que eles vão conversar com as prostitutas. Não? Qual? Eu acho que eu tô pensando no Big Short. É, Big Short? Então, eles Só que não, é uma hora que eles vão naqueles... Que vai dois caras do mercado de ações, que eles vão num bairro de luxo e vê várias casas, mansões, tipo, aluga-se, vende-se e tal. E os caras falam, tá, mas como assim? Tá todo mundo ferrado aqui, entendeu? É mais ou menos na mesma época, assim, porque aí eles estão vendo essas casas que estão para alugar. Sim. E aí eles vão conversar com as pessoas, aí chega tipo uma prostituta e aí ela fala assim, não, já tô na minha terceira hipoteca. Verdade, sim. Tá, não lembrar dessa parte. Esse aí, que é interessante, né? Porque realmente ele já tem uma noção. E é o que o Trump fazia. Porque aí, tipo, nos números, nas pesquisas, nas notícias, estava tudo bombando, tudo normal. E aí eles foram ver na prática, tava lá tudo para alugar, ninguém tava conseguindo alugar. Casa abandonada, prostitutas... Piscina toda suja. Todo mundo a ralé com várias hipotecas. Então, é real. E esse negócio de pesquisa é real. Tem que fazer você mesmo, entender você mesmo. E é isso, porque quando você vai empreender, não vai vir alguém pegar na sua mão, aqui tem uma oportunidade, vamos lá ver, é a melhor coisa. E geralmente quando alguém vem pegar na sua mão e falar que isso é uma oportunidade, geralmente é bucha, geralmente é coisa ruim. Então você tem que descobrir essa oportunidade, você tem que fazer essa pesquisa de mercado. Então faça você mesmo sua pesquisa, você tem capacidade, e a melhor coisa que tem é você mesmo escutar das pessoas ali, né? E não contratar esse... Daí o Trump critica esse estudo de pesquisa, de eleição também, e nunca... Ou seja, desde desse período que o livro foi publicado em 1987, o Trump não acredita em pesquisas. Pode ver, até hoje o cara... essas pesquisas falsas, não sei o que, então... E outro ponto também que é interessante que ele traz no livro, que é a Trump Tower escalou muito o negócio dele, sabe como? Que foi a jogada dele que ele utiliza até hoje na política. Fale bem ou mal, mas fale de mim. Porque assim, a Trump Tower tem um ponto lá que ele vai demolir o prédio, que é histórico, e daí ou foi do Commodore. Foi do Commodore Hotel, que era uma estátua lá que tinha histórica lá. E daí, até se eu não me engano, acho que o antigo proprietário falou, não demula essa... Demolir? Como é que é o nome? Demula, eu acho que não é não. Não demole.
Eu acho que é isso. Sei lá, não dá pra demolir essa estátua aqui e tal, que é histórica. Se você puder, né, claro. Não, vou preservar e tal. Acho que foi o jornalista que falou pra ele. Ele falou, não vou demolir, pode deixar quieto e tal. E daí, disse que os funcionários acabaram derrubando. E diz ele no livro que os funcionários, né? Acabaram derrubando. Ele construiu a estátua dele. E daí, foi do Commodore Hotel. Porque daí a mídia caiu de pau nele. Tipo assim, foi capa do New York Times, foi um escarcéu. A mídia fez um escarcéu e tal. Só que ali ele viu que as vendas dos apartamentos explodiram. Porque, tipo, foi capa. Entendi. E o pessoal falou, cara... Porque, assim, que ele falou, a manchete foi prédio de luxo de Donald Trump demole estátua histórica. E o pessoal falou, mas o que importa é que tá lá, prédio de luxo de Donald Trump. Entendi. E daí ele falou, o importante é você estar sempre presente nas notícias, sempre sendo o alvo. E é o que ele leva até hoje. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Muito bom, muito bom. Desde essa época ele teve esse insight de tipo, cara, é o que conta, entendeu? Sim. Aí só então pra gente fechar o filme. O filme aí, depois que ele vai pra Atlantic City, ele começa a brigar com o Roy Cohn. Aí começa meio demonizar ele no filme. Aí mostra ele fazendo os procedimentos cirúrgicos dele, né? Abrindo a cabeça aqui pra fechar o couro cabeludo e tirar a calvície. Lipoaspiração, que ele falava que a energia dele era finita, que ele não queria fazer exercício, então ele tinha que tirar essa gordura com cirurgia mesmo e manda ver. E aí também ele problema com a mulher dele lá, até dá pra entender no filme ali que ele estuda ela, né? Então, tipo, começou a demonizar muito ele, aí não tem como saber o que é realmente verdade, o que não é, né? Não sabemos a fonte disso. Mas aí começou, tipo, mostrar todo esse arco, ele sendo bem escroto com o Roy Cohn, né? Uhum. Que até o Roy Cohn, ele tinha um grande parceiro lá, que era o Russell, sempre tava com ele. O Russell tava meio mal, ficou no Riad, né? Sim. E aí o Trump falou, não, pode ficar lá, deixa o Russell lá. E aí no final das contas mandou a conta pra eles, tipo, ó, paga aí. Aí o Roy Cohn ficou muito bravo e depois desse dia eles nem conversaram mais. Sim. Aí até o Trump, tipo, nesse dia ele leva um tapa do Roy Cohn e aí ele vai correndo médico. No médico desesperado, achando que tinha pego AIDS. Aqui, o doutor, pode pegar AIDS se tocar aqui no meu rosto? Se alguém tocando aí, fala, não, fica tranquilo. Mas não julgo também, porque na época você não sabia... Todo mundo, né, ficou preocupado com essa questão da AIDS. Porque era como um Covid, assim, tava todo mundo pegando e não sabia como pegava. Sim. Então, realmente, essa parte não dá pra julgar. E aí, fecha o filme com o Roy Cohn morrendo, né? Ele dá uma acho que é a botadura, né? Que ele dá pro Roy Cohn. Ele dá uma botadura de diamante da Tiffany. Só que aí a Ivana, que é a esposa dele, ex-esposa, né? Fala pro Roy Cohn que era de latão, que era de mentira essa botadura. E aí o Roy Cohn fica muito triste e morre, basicamente. E aí termina o filme meio que... Aí ele falando com os jornalistas sobre a arte da negociação e tal. E aí mostra que quem criou o Donald Trump foi Roy Cohn, né? E tanto é que tem uma parte no filme também, que também fala no livro, que é quando um assessor dele, que é amigo do Trump, vai estar trabalhando na campanha do Ronald Reagan e fala temos apoia o Ronald Reagan, Trump, não sei o quê, ele é a favor dessa queda de credibilidade da América e tal, que o Trump já no livro, tanto no filme também, criticava. Todo mundo tira vantagem do nosso país, todo mundo tira os Estados Unidos que é oportunista com os Estados Unidos, temos que acabar com isso aí e tal. Que daí, quando ele conhece esse assessor do Ronald Reagan, que tá trabalhando na Marqueteiro, né? Ele fala, Trump, o slogan do Reagan, Make America Great Again. E até o Trump fala, gostei desse again. Que é tipo, de novo. Até que o Trump fala hoje, Make America Great Again, Make America Strong Again, Make America Healthier Again. Né? Ele fala que dá uma sensação de um passado grandioso, um passado que foi muito bom. E daí pode-se ver que o Trump tira o slogan do Ronald Reagan, né? Copia, na verdade, né? E usa utilizado na campanha dele até hoje. E em relação ao livro, daí até o livro termina com o Trump falando dos seus negócios, de que sempre que vem oportunidade tem que aproveitar,
Meio que últimos capítulos é a questão da NFL, que eu como citei anteriormente, né? Mas o que se tira do livro, principalmente além desses insights, é de que podemos entender, sim, por exemplo, a guerra comercial dos Estados Unidos com a China em relação da visão do Trump. De que, assim, ele fala, vou taxar a China em 100%. Ninguém imaginava, pô, como assim a China taxar? E se a China taxar, retaliar, nós vamos aumentar, dobrar. Tanto é que está em 250%, eu acho, taxação. Já chegou? Praticamente já acabou com o comércio dos Estados Unidos e China. Então, o Trump é assim, cara, ele não vai ceder. E ele fala, nunca ceder, lutar. Esse posicionamento está lá no livro. Esse posicionamento. E até eu comentei isso no meu Substack, depois dá uma olhadinha no meu Substack lá. Hoje o cara tá pra propaganda. Não, de que se tu pegar esse posicionamento dele, lembra muito do Winston Churchill. Claro, salvaguardas as proporções, né? O Churchill, na época que ele tava... O pessoal insistia para ele se entregar pro Hitler, fazer um acordo de paz com Hitler, o Churchill fala... Não se faz um acordo quando o seu pescoço está na boca de um tigre. E é o que o Trump praticamente fala. Você não faz um acordo, você não cede quando você está em desvantagem. Pelo contrário, você tem que dobrar a aposta. É o que ele fala. E você nunca entrar em desvantagem, nunca deixar teu adversário saber que tu está em desvantagem. E o Trump era isso. Cara, e é interessante porque no final do livro, ele mostra como é que ele comprou o Boeing dele, o 747, que é gigante. Diz que acho que o Boeing valia 12 milhões. E daí o cara tava atolado de dívida. E daí o Trump chega pro cara e fala: eu ofereço 3. E daí o cara fala: não, Trump, tá muito, muito, muito baixo, não sei o que. Tá. E o cara tava atolado de dívida. E daí ele fala assim: 5. Daí o cara: tá bom, senhor Trump. E comprou por 5 um Boeing que era de 12, cara. Mais 50% de desconto. Pra tu ver. Também tem que aproveitar as oportunidades, né? Sim. Então, cara, o livro, assim, é muito bom. Não é um negócio em que, tipo, nossa, é sobrenatural. Um negócio, tipo, nossa, um baita de um livro de negócio. Não, conta mais a rotina dele. Ele se vangloriando um pouco, né? Porque logo no início ele fala da rotina dele. Que, não, minha rotina é 40 ligações por dia. Que daí, tipo, é aquela questão, mal tem tempo de almoçar e tal. Outro negócio, insight bacana que dá pra se tirar do livro, pelo menos eu tiro, não sei se o Léo vai concordar comigo também, né, tem essa questão, é que o Trump fala, cara, se você tem uma reunião importante, o máximo é 1 hora. Mais de 1 hora já é desperdício de tempo. Sim. Porque, tipo, cara, tem um negócio importante pra tratar e tal, trata em 1 hora. Não conseguiu tratar em 1 hora? Cara, então trate no outro dia. Sim. Não trate, fique se alongando num negócio que é desnecessário. Já vá preparado pra reunião e o negócio é assim, meia hora, no máximo 1 hora. Mais do que isso já é enrolação. Todas as minhas reuniões eu seto pra meia hora, sempre. E se passa disso... É encheção de linguiça, né, cara? Encheção de linguiça, geralmente. E geralmente até evito reuniões. Ou, tipo, tento resolver ali por mensagem, por e-mail, mas quando eu vejo que é necessário, meia horinha, ótimo, já venho bem pautado, sei o que eu vou falar e não perco tempo. Bem pautadinho ali, cara, mais do que 1 hora já é enrolação. Sim. E para finalizar, o outro insight também que eu acho interessante comentar é que o Trump fala em relação à empresa dele, mas eu acho que vai de empresa para empresa. Mas, por exemplo, ele se vangloria muito de que, essa empresa Hilton manda eu tratar com um funcionário dele. Daí o funcionário chega para mim e fica se tremendo todo, fala que sim, fala que não, fala que vai falar com o cara. A vantagem da minha empresa é que eu mesmo negocio. Então, se eu quiser negociar, eu mesmo vou lá e falo com o cara e já resolvo na hora. Entendi. Não preciso mandar um assessor lá para o assessor vir falar com o cara. Tanto é que ele fala, quando vai procurar as empresas, ele fala, eu quero falar com o teu chefe. Não, então não quero falar. Ele era assim. Então, tipo, ele se vangloriava de que, tipo, tinha muitos subordinados que não sabiam só puxar saco do patrão, ele fala. Sendo que na minha empresa, eu mesmo já era o cara que resolvia o negócio. Quer falar comigo, já resolve comigo. Ele sempre foi muito prático, assim, né? Sim, muito prático. Até tem uma passagem no filme ali que o Roy Cohn liga pra ele e aí ele tá, tipo, meio dormindo, assim, ele atende o telefone, oi. E aí o Roy Cohn fala, cara, contrata uma secretária, você parece um fudido atendendo o telefone. Tipo, ele fala que tem que ter alguém pra atender e passar a ligação pro Trump, porque parece que ele não é bem sucedido desse jeito. Sim. Claro, mas nesse sentido, talvez
em relação a atender ligação, o secretário Trump deve ter ligado. Sim. Mas em relação à negociação, principalmente, porque nem falar, mandaram um assessor do Hilton lá vir falar comigo. Cara, pra quê? Não precisa. Enfim, eu mesmo negocio e foi esses insights que eu pelo menos consegui tirar do livro dele. Não tem mais nada a agregar sobre o livro? Não, era isso aí, cara. Era isso? É um livro bacana, eu recomendo a leitura, acho que é bem interessante. Quantas páginas? Cara, não foram muitos não, acho que é 300 e poucas páginas. Tranquilo. Então é isso. A gente conseguiu, acho que, trazer um assunto legal aí, né? Trazer um pouquinho da história do Trump. Linkando o livro com o filme, com né? o filme. Então, recomendamos o filme também, que acho legal também. muito legal. O Aprendiz. Vale a pena assistir. Esse daí, 2 horinhas, só que é bem gasto, assim. É divertido acompanhar essa jornada do Trump. E ver eles metendo pau no Trump é engraçado também. Mas bom, galera. Era isso que a gente queria trazer para vocês. Um pouco sobre essa figura controversa aí, né? E trazer um pouquinho sobre insights legais do livro, né? Algumas coisas práticas para você aplicar na empresa de vocês aí, seja você um executivo ou um empreendedor. Então é isso, galera. Muito obrigado. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal do YouTube. Dá essa força pra gente crescer aí, conseguir trazer convidados, conseguir trazer assuntos legais para você. Então se inscreve no canal e se você estiver pelo Spotify, dá 5 estrelinhas pra gente. Exatamente. Certo? Então, muito obrigado pela audiência e nos vemos no próximo episódio. Abraço.